Verdades e Mentiras, o podcast Aldinho, meus irmãos. Estamos no 25º episódio, As Doutrinas. Vamos até a irmã Maria Pacheco. Irmã Maria Pacheco, fala um pouco para nós quais são as doutrinas, quais são as doutrinas que podem nos desencaminhar, nos corromper, nos tirar da presença do Criador. Fica à vontade, minha irmã. Aleluia. Shalom de Alcha a todos os meus irmãos da bancada, irmão Regi, irmão Roberto, irmão Gilsomar, irmão Breno, e Bruno e Lucas. E também a todos os irmãos que estão nos ouvindo nesta noite, né, que está nos prestigiando nesta noite, a todos que estão aqui em tempo real e também pelas plataformas digitais. Aleluia, louvado seja Yahweh. Então, amado, eu vou trazer aqui assim, para mim, a doutrina é que pode afastar um homem, e, por sinal, ela afastou, né? Tanto o irmão Roberto trouxe a respeito dos costumes também, que isso é uma questão muito séria também, porque é um ensinamento, deixa de ser. Mas eu vou destacar aqui essa doutrina pagã, que ela ali inclui a doutrina dos homens, a doutrina de demônio, a doutrina de costumes. Ela inclui a todos, essa doutrina pagã, essa doutrina do paganismo, como a gente vê que está aí instalado, né? Como foi feito, como aconteceu as coisas. Então, essa doutrina pagã são aquelas que não reconhecem Yahweh como Criador. Eles não reconhecem Yahweh, ele tem um outro lá, ele põe um outro. Você pode ver em todos os lugares pagão, se você vai para o meio do espiritismo, tem um deles lá. Se você vai para o meio católico, tem um dele. Se você é para o evangélico, também tem os dele. E fora isso, os costumes. Né? E tudo isso é doutrina ensinando ao homem o meio de o homem chegar, né, até a sua alma ter um descanso, a sua alma ter um repouso. O objetivo é esse, chegar a esse descanso. Então, essa doutrina pagã, ela não reconhece Yahweh como Criador. A gente vê até, amado, no meio científico mesmo. Muitos não reconhecem que Yahweh foi o Criador, que criou o céu, a terra. A gente sabe, no meio científico, né, que adota aí este brotar da terra, da lua, as estrelas, de uma explosão, de um Big Bang, aí uma explosão. É um ensinamento também que vem trazendo o errôneo. Louvado seja Yahweh. Então, como essa doutrina aqui, ela não reconhece o Criador de todas as coisas, atribui a seus deuses, pode ver. O do Egito, aqueles deuses dele, que são trindade lá, e ali eles atribuem que ele é um pela agricultura, o outro pela tempestade, o outro, cada um para uma coisa. Mas o nosso Criador, a gente conhece que é Yahweh, e ele é um. E ele não precisa de 2, 3, porque ele é o Todo-Poderoso. Né? E é ele o único que deixou ensinamento escrito, falado por vários homens. Louvado seja Yahweh. Então, aqui, olha, eles não reconhecem como o Criador de todas as coisas e atribuem aos seus deuses com as suas crenças, rituais e prática, e crê que este é o meio que a sua alma pode encontrar o descanso, e substitui a sua verdade, a verdade da sua palavra por mentira. Veja que ele substitui a palavra da verdade, ele está ali com a palavra da verdade, ele acrescenta, ele põe fermento, ele fala, ele aumenta, diz que são 3, como o irmão Roberto trouxe bem destacado isso aqui, né? Como tem aqui, louvado seja em Romanos 1, 21, 22, que diz assim: porque não conheceram a respeito de Yahweh, mas não exaltaram. Porque conheceram a respeito de Yahweh, eles conheceram a respeito de Yahweh, mas não exaltaram. Você pode ver que ele não exalta, ele exalta os deuses dele. Como Criador, não exaltado como Criador, nem deram honra
mas se tornaram vão em seus raciocínios, sendo entenebrecido, mergulhado nas trevas, sendo entenebrecido o insensato coração deles, para que não entendesse. Romanos 1, 21 diz que está assim um povo, né, louvado seja. No 22 diz assim, e porque professando serem sábios, tornaram insensatos. E 23, e trocaram a grandeza de algo incorruptível pela imagem de homens corruptível. Aí começa, colocando o homem no lugar, buscando o ensinamento do homem, o homem mudando a palavra, e a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, e seja Yahweh sempre verdadeiro. Então, essa doutrina aí, trazida pelos homens aqui, como diz, mudar a imagem de Yahweh, incorruptível, pela imagem de homem corruptível, e pela semelhança, tem uns que é aves, outros quadrúpedes, até quadrúpedes, que a gente sabe, né? 4 patas, e répteis da terra. Louvado seja Yahweh. Mas Timóteo, ele diz, né, aqui em versículo, diz, mas o Ruá diz claramente que nos últimos tempos, alguns apartarão da fé. Por que apartarão da fé? Porque a fé, há uma só fé. Onde é que a gente vê isso, irmã Maria? A gente vê isso lá em Efésios 4, capítulo 4, a gente vai ver, há um só Criador, há um só Salvador, há uma só fé, um só Ruá, um só batismo, tudo isso ali, Efésios de 1 a 7, é tremendo demais ali, mostrando que há somente um. Então, aqui Timóteo diz, né, mas o Ruá claramente diz que nos últimos tempos apartarão da fé, e este é o meio pelo qual cada ser humano vai chegar ao nosso Pai, ao nosso Criador e ao dos exércitos. Então, apostatarão da fé, seguindo o espírito enganadores e doutrina de espírito maligno, outras versões diz de demônio, seguirão, os quais seduzem com hipocrisia e falam mentira, porque tem cauterizado a sua consciência. Ela está cauterizada, ela está ali de uma forma que não entra. Né? Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então, amado, em 1 Hannah 4:1 diz, amados, não crede em todo o Ruá. Antes, amados meus, antes discernir o Ruá. Por isso que ele diz, a ninguém conheçamos segundo a carne, ainda que temos conhecido a Yahweh, esse é 2 Coríntios 5,16, ele diz, mas dessa forma não conhecemos, porque agora há um Ruá dentro de cada homem, ou para o bem ou do mal, ou verdadeiro ou falso, falando dentro da boca de cada um daqueles. Por isso que ele disse, amado, não credes em qualquer Ruá, antes de ensinar-se o Ruá, discernai o Ruá para saber se eles são de Yahweh, porque tem saído muitos falsos profetas, e nisso conheceremos o Ruá de Yahweh, todo Ruá que reconhece que Yahshua Mashiach veio em carne, este é de Yahweh. Tem que ter aquele reconhecimento que Yahshua veio da Virgem e que ali o Pai colocou o nome nele, mandou o anjo para colocar o nome nele, no seu filho, né, ali, dizendo que ele seria o Salvador, porque os profetas todos já apontaram, todos vai falar. Por isso, quando o irmão Roberto disse qual a tua doutrina, desde Gênesis a Apocalipse. Porque as palavras dos profetas é como a luz que alumia no lugar escuro até que o dia esclareça. Isso está lá em 2 Pedro 1,19. Então, isto, ela é dessa maneira e ela está para esclarecer, para mostrar a verdade. Então, ali apontava para Yahshua, apontava de que tribo era, apontava tudo para que as pessoas pudessem conferir que Yahshua Mashiach era este renovo que estava brotando da semente de Jessé, que brotaria este renovo. Então, todo o espírito que não reconhece que Yahshua veio em carne, a gente já viu, né? Aqui não é de Yahweh. Antes
ele diz, antes este é o falso ungido, que vem e já está no mundo. Louvado seja Iau dos exércitos. Então, Epístola de João 2, 1, versículo 7, diz assim, porque muitos enganadores têm surgido no mundo, e os que não reconhecem que Yahshua veio em carne. Este é o enganador, este é o falso ungido. Louvado seja Yahweh, ele diz, tende cuidado em vós mesmo, ele manda que tenhamos cuidado, para que não percais o que obtiveste, o que tu já tiveste, o que tu recebeste, não perca. Antes recebais por completo, qual é? O teu galardão. Tu recebais por completo o teu galardão, porque agora, amado, a responsabilidade, ela é pessoal, individual de cada um. Cada um tem que examinar, como o irmão Roberto trouxe, examinar e Yahshua mandou que nós devemos ser mais diligentes no que ouvimos. Quando nós ouvimos algo, a gente, opa, pega aquilo ali, se tiver alguma dúvida, anota aquele versículo que alguém falou, leva e vai conferir. E pede a direção do Ruá, porque esta revelação, ela só vem pelo Ruá Kadosh. Né? Esta revelação não vai ser ali o homem que vai trazer revelado. Aqui a gente está trazendo a palavra e o Ruá vai testificar com o seu, se é desta forma, e assim você vai estar. Louvado seja Iau dos exércitos, né? Louvado seja Iau. E só para finalizar, eu vou deixar aqui Efésios 4, 14 e 15, diz, e para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo, naquele que é o cabeça, Yahshua o Mashiach, a qual todo o corpo, quando está ligado, ele cresce para um aumento, né? Ali pelas juntas e medulas. Aleluia, que a gente tem, isto, amado irmão, eu quero dizer a cada um de vocês, é algo de muita responsabilidade, e a responsabilidade está nas tuas mãos, de tu observar e ver como é que tu vais fazer. Aleluia, eu passo a palavra ao nosso irmão Gilson Mar, aleluia, louvado seja Yahweh. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahshua, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh.
Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja, vamos para cima.